Uma palavra poderosa da parte de Deus. Detox aí, vamos continuar esse mês de agosto falando a respeito desse assunto, colocando essa palavra poderosa para dentro, amém? Vamos orar aqui pelo nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do nosso irmão. Pai, que ele e a família dele esteja atrás da cruz de Cristo, guardado, protegido, anjos guardando. Obrigado pelos anjos que já estão guardando a vida dele. Ousadia, intrepidez, a porta da palavra aberta nesta noite, que os nossos corações, Pai, sejam uma boa terra para receber a semente da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Eu vou falar hoje sobre como é detox ainda, né? É o finalzinho. Eu tenho problemas com o microfone, seríssimo. Deixa eu levantar aqui as mangas. Vamos trabalhar. Detox. A gente tem ouvido falar muito sobre detox nos últimos 2 anos, por causa, talvez, do Covid, né? E o que é detox? Detox é um procedimento que elimina as toxinas do corpo. Então, é um tema maravilhoso para a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, não é? E existem tantos tipos de detox na palavra. E a que eu trago hoje para a gente falar vai ser o poder dos pensamentos. O poder que os pensamentos têm. É um detox para o nosso corpo, também para o corpo de Cristo. Vamos trazer isso à luz da palavra, né? Quando o Covid entrou, foi muito interessante. Disseram para nós assim: fiquem dentro de casa. E eu diria que a grande maioria obedeceu. Eu não obedeci, não. Não sei se alguns irmãos aqui chegaram a se confinar 100%, mas eu realmente não obedeci em momento algum. Nem eu, nem Valquíria lá em casa. Ninguém pegou Covid. Nós não obedecemos isso. Não que isso seja certo que eu estou falando, mas assim, nós decidimos a não fazer isso. Porque nós não estávamos em condições de se confinar naquele momento. Alguma coisa nós tínhamos que fazer. E acreditando no que a palavra diz, que praga nenhuma chega à sua tenda, então eu fui nessa palavra. E nunca peguei Covid. Se peguei, não fiquei sabendo. Então, esse Covid fez isso às pessoas, e ele trouxe alguns problemas para a família. Pequenas igrejas fecharam, talvez nem eram igrejas. Eu costumo dizer que o diabo deu um tiro no pé dele. Ele falou assim: eu vou acabar com esses crentes agora. E ele inventou essa doença. Agora eu fecho essas igrejas. E as igrejas de verdade aumentaram. As pesquisas disseram que as igrejas aumentaram. As pessoas ficaram até mais crentes dentro de casa. Interessante, né? Não pararam de dizimar, não pararam de ofertar. Agora as igrejinhas pequenas, aquelas que queriam só fazer de conta a fachada, que não eram igrejas de verdade, essas fecharam. Muitas fecharam. Algumas pessoas ganharam quilos a mais, né? Em casa, muito sentado. Netflix, YouTube. Ganharam uns quilinhos a mais. Precisavam de alguma coisa para tirar isso depois. Casamentos se acabaram. Outros ficaram mais fortes. Mulheres largaram homens. Ninguém aguenta ficar com homem 24 horas dentro de casa, e largaram rapidinho eles. Os homens também largaram as mulheres. Ninguém aguenta ficar com a mulher. Mas outros eram assim: como é bom ficar com a mulher 24 horas. E a mulher disse: como é bom ficar com o homem 24 horas. Então, o diabo ele deu um tiro no pé dele. Porque aqueles que são do Senhor só cresceram. Então, ele teve que acabar com esse Covid rápido, porque não deu muito certo. E a força dos pensamentos, por que eu usei o Covid, vocês vão entender, é que é o que move cada um de nós. Você procura no dicionário o que é pensamento. Não tem nada muito concreto. Você não encontra o que é um pensamento, né? Mas, à luz da Bíblia, o pensamento são imagens na nossa mente que têm possibilidades de serem construtivas ou destrutivas. Isso é o que a Bíblia diz sobre os pensamentos.
elas são formadas, as imagens são formadas através dos nossos sentidos, certo? Nós temos os 5 sentidos. Não vou perguntar aos irmãos, não, pode ser que alguém não consiga dizer quais são. Estou brincando. Eu estou dando trabalho para o pessoal da mídia, né? Da outra vez eu vi que eu fico andando para cá e o pessoal da mídia fica só puxando o vídeo ali, né, para lá. Agora acho que eles ficam chateados comigo, né? Fica não? Eu trabalhei na mídia, eu sei como era chato. O cara vinha pregar e ele andava demais e eu ficava, que cara que não para num lugar só. Mas o pastor faz pior, ele desce. Ele faz pior que eu. Eu só fico aqui, ó, e ele desce. O pastor é terrível. Mas é pastor, a gente tem que deixar, né? Então, quando você come alguma coisa, vem uma imagem na tua cabeça, daquela comida, não é? Você está comendo a imagem, por mais que você não pare para pensar, e eu acho que a partir de agora vocês vão pensar nisso, toda vez que você come, está a imagem daquilo que você está comendo. Quando você sente o cheiro do hambúrguer, o que vem na tua cabeça? O desenho do hambúrguer, né? E quando alguém fala assim, eu estou lá em João Pessoa essa semana, o que vem? Se você conhece João Pessoa, vai ver a imagem de João Pessoa na tua cabeça. Estava na Praia do Bessa, vem a Praia do Bessa na tua cabeça. E quando você ouve alguém falando, eu estava contando a história da Bíblia, vocês estavam aí imaginando como é que foi lá, não é isso? E quando você vê, o sentido de ver é o mais contundente para as imagens, porque você tem certeza do que você está vendo. A Bíblia, ela trabalha muito com a visão e com a fala, com esses 2 sentidos. Se você observar daqui para frente, você vai ver o quanto esses 2 sentidos é importante para a criação das imagens nos nossos pensamentos. E a pergunta é, e o que fazer com essas imagens? Elas estão chegando sem parar, 24 horas da tua mente. Não para, não é? Você está pensando o tempo todo aí, é muito interessante isso. Mas o que fazer com essas imagens? Não pense que isso é à toa, não. É coisa de Deus. Foi Deus que criou. Alguma coisa Deus estava querendo dizer com isso e mostrar para a gente que as imagens têm um poder muito grande na tua vida. Nós vamos chegar lá. Deus um dia chamou Abraão. Abraão tinha 70 anos de idade. Era um jovem. Não tinha filhos. Sara também ainda era Abrão. E a mulher dele não era Sara, era Sarai. E Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você vai ter um filho. Se você ler a história, nós tivemos o privilégio de estudar Gênesis, de capítulo por capítulo, na igreja lá ensinando, que foi muito interessante, muito interessante. É Jesus em tudo. Muito bacana. Então, Deus chama Abraão e fala, Abraão, você vai ter um filho, eu vou te dar um filho. Ele com 70 anos, ele não creu. Ele acreditou, mas ele não creu. Ele falou, tá bom. Mas a imagem que Deus deu a ele não foi suficiente para que ele cresce que ele ia ter esse filho. Então Deus falou para Sara, Sara vai ter um filho. E ela fez o quê? Sorriu. É ruim. Ele com 70, eu com 69. É ruim. Não creram. As imagens não foram suficientes. Passou-se 30 anos, Deus volta a Abraão, nada de filho. Deram um jeito lá, aquela bagunça toda que vocês já sabem. Deus chama Abraão novamente depois de 30 anos, ele já com 99 anos. Se com 70 não teve, imagina com 99. Então Deus falou, não adianta eu dar uma imagem falada para ele precisa ver alguma coisa. Então Deus chama Abraão e fala, Abraão, olha para o céu. E Abraão olha para o céu. O que você está vendo, Abraão? Estrelas demais. Esses são os filhos que eu vou te dar, a quantidade de filhos. Sabe o que a Bíblia diz pela primeira vez de Abraão? Ele creu. Não é interessante? Deus falou, eu preciso mostrar alguma coisa para que entre na mente dele e ele entenda e ele comece a pensar naquilo que ele está vendo. Deus falou, se ainda é pouco, eu preciso dar mais um empurrãozinho nele. Eu vou mudar teu nome. O nome de Abrão significa pai exaltado. Mudou para Abraão, que significa pai de multidões, ou de muitos filhos. Na cabeça de Abraão, quando alguém dizia Abraão, estava dizendo assim, ó, pai exaltado, ele dizia, eu sou pai, mas sou pai de todos vocês. Mas quando alguém começa a chamá-lo de pai de muitos filhos, e uma promessa que Deus já havia mostrado para ele de imagem, de visão, ele agora começa a acreditar naquilo que está ouvindo.
Alguém estava dizendo, ali vai um homem que é pai de muitos filhos. Um homem de pai de muitos filhos. Cada vez que alguém chamava Abraão, esse é um homem de pai de muitos filhos, pai de muitos filhos, pai de muitos filhos. E concretizou-se isso na vida de Abraão. Vocês estão entendendo o poder que a nossa mente tem, das imagens que são criadas na nossa vida, através disso. Depois, Deus chama Abraão novamente, antes, é claro, e fala, Abraão, toda essa terra a terra toda vai ser sua. Ele só acreditou. Mas quando Deus depois chama ele, fala assim, vem cá, Abraão, olha para o leste, olha para o oeste, olha para o sudeste, olha para trás, olha para frente. Você está vendo? Estou vendo. Toda essa terra que os seus olhos estão conseguindo ver, são suas. Aí ele creu. Novamente, Deus fala assim, esses homens, seres humanos, só vai se tiver imagem. Vocês estão entendendo? Quem está influenciando a sua mente? A Bíblia? Que imagem está chegando até a sua cabeça? É a palavra? Ou é o YouTube? Ou é a televisão? Ou é seu amigo lá, aqueles influenciadores que existem por aí, né? Quem está influenciando? É o teu pastor que está influenciando a tua mente? Precisamos ter cuidado com isso. Porque hoje nós somos aquilo que pensamos ontem. Ontem eu acordei e falei assim, amanhã é o dia de ministrar. Eu já visualizei eu aqui, até a roupa que eu vinha. E eu vim com a roupa que eu imaginei. Vocês entenderam que você é hoje aquilo que você imaginou tudo que vai ser ontem. Então é por isso que temos que ter cuidado com aquilo que estamos imaginando. Interessante, né? A Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa. Está lá em Provérbios 23, 7. Não sei se vão colocar aqui. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Na Almeida Corrigida diz, porque como imaginou no seu coração, assim o homem é. A Bíblia, eu queria até falar um pouco sobre a Bíblia. Por que essas mudanças tão grandes de tradução, né? A Bíblia hebraica, ela é uma língua muito complicada, bem complicada mesmo. Então, quando João Ferreira de Almeida corrigiu a Bíblia, ele tinha 16 anos, quando ele traduziu, ele tinha 16 anos de idade. Então, ele nem entendia de hebraico e nem entendia de grego. Então, houve 665 erros, quase 666, né? 665 erros bíblicos que ele traduziu. Por exemplo, um deles é quando ele diz que Deus se arrependeu, lá em Gênesis 6. E lá no hebraico está dizendo que Deus se lamenta. Então, houve muitos erros, mas consertá-los era pior do que se deixasse os erros, politicamente falando. Não se tira um livro de circulação que se vende milhões em mês, né? Dizer, eu errei. É uma política muito grande, é muito dinheiro envolvido nisso. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Hoje, a Bíblia, que é corrigida várias vezes pelo próprio, ainda tem erros. Então, se você quer ter uma Bíblia autêntica, parecida com a hebraica, a única Bíblia que chega parecida é a espanhola. Aí depois a inglesa, porque não tem verbo igual ao hebraico. Não tem verbo. Então, há diferenças muito grandes. Então, quando a gente vê um texto esquisito, corre para o hebraico, se puder, na internet hoje é muito fácil, né? Então, você que escolhe os seus pensamentos, você controla os seus pensamentos. Eu tinha um sonho quando eu tinha 9 anos de idade. Era um sonho que todo dia, quando eu ia dormir, eu começava a sonhar, acordado. Meu pai era motorista de ônibus, eu era cobrador lá no Paraíba. E aí eu tinha 9 anos, eu não era cobrador ainda, eu comecei a cobrar 16 anos, então eu tinha 9 anos. E eu via meu pai como motorista, eu achava aquilo o máximo. E eu ia deitar, e eu sonhava que eu dirigindo. Não o ônibus, mas um carrão para alguém, um motorista de alguém. Eu sonhava aquilo, acordado até dormir. E às vezes eu dormia, sonhava aquilo, continuava o sonho. E eu sonhei isso por vários meses, talvez anos. Sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu me encontrei com esse sonho. O meu emprego aqui em Brasília foi motorista.
Rapaz, aquilo para mim foi bom demais. Eu cheguei para meu pai num carrão. Ele olhou e falou, oxe, de onde tu arrumou esse carro? Eu falei, eu sou motorista agora de um homem rico lá do Lago Sul. Ele, caramba, que coisa bacana. Eu me achando top. 8 anos da minha vida perdidos. Meu Deus, como eu sofri nesses 8 anos dirigindo. Então, assim, o que você está imaginando ser nos seus sonhos, né? Sonhar é importante. Nós temos que sonhar. Olha, amanhã eu vou acordar e sabe o que eu quero ser? Eu quero ser um cara bem rico. Que caia os números da Mega Sena apareçam para mim. Eu até sonhei com os números da Mega Sena, não tive coragem de jogar. Quem quiser, tiver coragem, eu vou dar os números para vocês aí. Então, as pessoas limitam a nossa capacidade de sonhar e de pensar. Quando você vai no médico, eu não gosto de ir em médico, mas tem gente que gosta. A minha esposa amava ir em médico. Ela, toda semana estava no médico. Parecia um médico novo, ela ia. Quando ele fala assim, ó, olha, você vai morrer. Não tem jeito para você. A imagem entra na tua mente, pela voz daquele médico, e você começa a morrer. Porque você decidiu pegar aquela imagem que ele te deu. Não é? É você que decide. Se vai morrer ou não. No Covid, eles disseram para ficar em casa, a gente ficou, né? Como a gente falou, né? Agora, eu tenho uma história, eu vou ser rápido, como eu falei. Tem uma história que eu amo. E vocês não conhecem, é uma história inédita na Bíblia. Vocês nunca ouviram falar dessa história, não, mas vocês vão ficar conhecendo ela agora. É a história de um jovem chamado Davi. O oponente dele era Golias. Olha, eu fiquei lendo essa história, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Inclusive, pastor, esse tema eu tirei domingo, o senhor estava pregando aqui e me deu o tema, que nós íamos falar daquele que o senhor falou lá no restaurante. Fala sobre isso. Eu falei, beleza, gostei. Mas o senhor pregando aqui, eu falei, me deu o tema. Acabou. Para continuar. Então, Davi, o pai dele fala, Davi, vai levar comida para os seus irmãos que estão na batalha, Israel. Davi era o 7º filho. Davi tinha aproximadamente 14 para 15 anos. Por quê? Para entrar no exército israelense, tem que ter 18. Se tinha 3 irmãos de Davi, lá uma conta básica, um tinha 18 ou 19, outro 20. Tinha 3 irmãos em casa, 17, 16, 15, Davi era o último, 14. Se a mãe dele teve um por ano, né? Que eu acredito que foi, não tinha televisão naquela época. Então, Davi vai, como pastor de ovelhas, levar a comida dos irmãos. E ele chega lá, a história diz que ele ouve essa confusão, que tem alguém ameaçando o povo de Israel, e ele se interessa. E pergunta ao irmão dele, o que está acontecendo? O que é isso aí? E ele fala, Davi, isso é coisa de gente grande. E realmente o Golias era muito grande. O Golias era um campeão da cidade de Gate. Ele era um gigante de 2,95 metros. Vocês já viram alguém com 2,95 metros? Era muito grande. Ele era o maior dos... Ele era 5 irmãos. Ele era o maior dos 5. Então, ele era um campeão de guerra. Então, o irmão de Davi fala, Davi, não é coisa para gente pequena, não é para você, não é coisa para menino. Vai embora, deixa o que você já fez, volta para o nosso pai. Davi não pega as imagens que o irmão dele deu. A Bíblia diz que Davi sai e pergunta para outros soldados, quem é esse aí? Davi não tinha visto Golias ainda. Vai ser o Golias, o nome dele. O cara tem quase 3 metros de altura. Aí ele começa a entrar as imagens na cabeça de Davi. Campeão de Gate. Cara, ninguém derrota. Está ameaçando nós aqui, já tem toda a tarde, vem e fica ali gritando, esperando se alguém vai conseguir, qual é a palavra? Enfrentá-lo. E Davi vai alimentando aquelas imagens. Ninguém tem coragem. Ninguém. Nem Saul, que tinha 2,20 metros, que era o mais alto de Israel, não tinha coragem. Nem o rei. Inclusive, o rei está dando presente para quem for. Davi muda a imagem. É mesmo? Quais são os presentes? Primeiro, não vai pagar mais imposto. A família Davi, isso é bom. Depois vai casar com a filha dele, isso é excelente. Davi já começou a pensar assim, aquelas imagens ruins, de medo, eu já estou jogando fora.
Eu agora vou ficar com a que é boa. Eu vou ficar com a que é boa, né? Eu não sou príncipe, vou ser príncipe, nunca nasci em família de rei, vou ser príncipe. E tem outros presentes, porque o rei está dando aí, porque sabe que não vai aparecer ninguém mesmo, então ele já está dando tudo que tem lá. Davi disse, eu quero falar com o rei. Meus irmãos, a gente está contando essa história de Davi agora, porque foi tranquilo ler isso, mas vai lá para aquela época, um menino com 14 anos de idade, pequeno, menor que eu, me leva para o rei. Você acha que alguém ia ouvir Davi? Um rei, guerreiro. Davi tinha que ser muito bom para colocar uma imagem na cabeça do rei que ele poderia conseguir vencer aquele gigante, não é não? Então Davi já tinha tudo programado. A Bíblia diz que eles entraram na tenda do rei e o oficial falou assim, rei, tem uma pessoa que quer brigar com o gigante. O rei levanta, alegre e fala, cadê esta pessoa? E passa por Davi. Cadê esta pessoa? Desci. Davi estava aqui do lado. Aí alguém fala, isso aí, brincadeira, rapaz, está de brincadeira, você traz uma criança. A gente está falando de coisa séria, eu estou aqui perdendo tudo, o reinado, você traz uma criança. E Davi falou assim, ele não vai acreditar, eu preciso ter uma imagem boa para que ele acredite que eu sou um cara, um campeão também. Ele falou, rei, posso falar? Fale. Ele fala assim, um dia um leão, olha a imagem que ele traz para a cabeça de Saul. Um dia um leão, e Saul está imaginando aqui, o leão é muito rápido. Quem consegue fugir do leão? Muito difícil, muito difícil. O leão ele fica parado, esperando a hora certinha de pegar a presa. E ele sempre pega a presa. Um dia o leão, eu fui pegar minhas ovelhas. Ele nem chegou a pegar as ovelhas, que eu matei ele com a minha funda. E o rei falou, rapaz, o leão não é devagar. Gostei. Tem mais alguma história, Davi? Tenho. O urso um dia se atreveu, vacilei, ele pegou uma ovelha na boca e correu. O rei falou, o urso é forte. Uma unhada de um urso tora o cara no meio. Ele correu e eu fui atrás dele. Fui atrás dele, peguei ele, derrubei, tirei a ovelha da boca e matei ele. E o rei falou assim, tragam a armadura dele para esse rapaz. As imagens que Davi deu ao rei, foi a que ele pegou. Ele falou, esse menino é um guerreiro, melhor do que nós. Ele não teria deixado Davi ir, se Davi não tivesse convencido ele com as imagens e colocou na cabeça do rei. Concorda comigo? Não é? Essa história é fantástica, ela é completa em todas as áreas. Precisamos, aquilo que a gente quer, precisamos ser contundentes nas imagens que vamos passar para as pessoas. Seja o emprego, seja pregando o evangelho. O que você for fazer, precisa ter certeza que a sua imagem que você vai passar vai convencer aquela outra pessoa. Por que a Bíblia diz que o Espírito convence? Porque ele sabe que imagem vai colocar na mente da pessoa. A imagem certinha. E ele convence. Ouviu, já era. Ele convence. Então, quando o Saul fala assim, põe a minha armadura dele, é muito pesada, Davi, não, eu não vou levar nada não. Leva pelo menos a espada para você matar ele. Davi falou, não, eu vou matar ele com a espada dele. Até a imagem de matar o gigante ele já tinha. Eu vou rodar essa funda, acertar a cabeça dele, vai desmaiar, e quando ele estiver meio tonto, eu vou lá pegar a espada dele e tocar a cabeça dele. Vai ser desse jeito. E o que mais me deixa, assim, apavorado, e é grandioso, é que quando o gigante vê Davi, que vê aquele menino, ele fala, meu Deus, como é que alguém coloca uma criança dessa para ser torada ao meio, igual um cachorro? A espada dele tinha 25 quilos. Toda a armadura do gigante dava 57 quilos. Davi com 1,60 m, o gigante com quase 3 metros de altura. Mas sabe o que me impressiona? Quando Davi vê o gigante pela primeira vez, a Bíblia diz que o gigante partiu para cima de Davi. Davi correu, não foi? Davi partiu para cima do gigante. Imaginam isso? Deixa ele vir. Quando ele der o primeiro passo, eu parto, nós dois vamos partir igual. E o gigante disse assim, eu vou partir você no meio. E Davi disse, você é muito grande para errar uma pedrada. E derrubou ele, torou a cabeça dele, fez a história acontecer. Davi criou imagens desde que chegou no acampamento até o final do acampamento. E as imagens foram como ele quis. Aquelas imagens ruins que passaram para ele do início, de medo, ele não pegou.
Falou, essas não me servem. Por quê? Porque ele sabia que havia um Deus por trás disso. Ele sabia que ele estava coberto por cima de alguém muito maior do que um gigante. E nós hoje, hoje a gente se comparando a Davi não é nada. Nada. A Valquíria costuma dizer que quando o pessoal fala muito, quando eu chegar no céu, eu quero procurar Davi, saber como é que foi a vida dele, ser igual ao coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Eu quero procurar Noé para saber, eu quero aquele povo do Antigo Testamento, né? E eles vão dizer, eu queria saber de vocês como é ter o Espírito Santo dentro de vocês, que nós não tivemos. O poder que nós temos hoje, de ter o Espírito Santo dentro, trazendo pensamentos sobre a sua palavra, é tão poderoso, que define quem você vai ser aqui nessa terra. Não é Deus que define, é você que define. Acabamos de ler em Provérbios que aquilo que você pensa é o que você é. Amém, irmãos? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê, né? Então, os nossos pensamentos, eles também precisam ter fé. Não adianta você ficar pensando se você não tem fé. Eu aprendi que ter fé é uma coisa e acreditar é outra. O pastor me fala uma coisa, olha, eu comprei um carro assim, eu acredito. Isso não precisa de fé. Correto? Mas a fé é o que Hebreus está dizendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando alguma coisa, você precisa ter firmeza, tem que estar fundado que realmente aquilo ali vai chegar na sua mão. Se isso não tiver essa firmeza, isso não é fé. E ela é a prova. É o testamento. E isso é fé. Acreditar é diferente. Tem uma irmã aqui, eu não pedi permissão a ela, acho que ela não está aqui, mas eu vou falar. Ela compartilhou com a minha esposa e eu ouvi. Tenho ouvido e criei as imagens, né? Então, ela disse que... Pior que está filmando, né? Está filmando. Irmão, se eu só tiver aí, não sei se é o nome não, mas... Perdoe, vou usar assim mesmo. Pode até processar, o pastor que vai pagar mesmo, a igreja é dele. Pode processar. Então, ela conversou com a Valquíria e disse que colocou o nome do filho dela para uma creche, essas creches que... Eu não sei direito, do governo, né? E ligaram para ela. Saiu a vaga. Que bom. Aí um lugar bem distante. 3 creches, mas era tudo distante. Ela falou, não quero não. Eu quero mais perto. Aí o moço falou, você tem certeza que está falando? Você vai lá para o final da fila. Pode ser que saia daqui a 1 ano, 2 anos. Tem muita gente aguardando. Agora sai tão rápido para você e você não quer. Quero não. Por quê? Porque eu tenho fé que vai sair pertinho da minha casa. Que é o que eu preciso, é o que eu pedi a Deus. Aí ele falou, pois aqui não funciona desse jeito, mas tudo bem, você está querendo. Colocou ela desligou. 1 semana depois ligaram de novo. Vocês acreditam? Perto da casa dela. Pior ainda, né? Isso é fé. Eu tinha um amigo, morreu. Eu posso até falar aqui, porque ele era lá de Lusiânia. Gostava muito dele. Um dia ele adoeceu, ele era bem de vida. E adoeceu do nada. Foi internado, descobriu uma doença que em 1 milhão, um tem essa doença. Olha só, lá em Lusiânia ele teve essa doença. Falei, cara, que privilégio. E aí, era muito crente na igreja. E de repente, ele ficou muito abatido. E ficou, do jeito que ele ficou vários meses lá no hospital internado. E a igreja orando, e visitava, e tudo, e orava, e a mulher dele com ele. E os médicos fizeram de tudo e falaram, olha, vai ter que fazer a cirurgia. E mais a cirurgia resolve aí. Vamos ver o que vai fazer aí. Né? Aí ele ficava triste, e a mulher dizendo, meu filho, a igreja está orando. Pega firme, a igreja está orando, rapaz. Isso aí não é problema não. E ele, não, a igreja está orando, né? Então, marcaram a cirurgia. E o médico falou
com a esposa, falou, olha, eu preciso dizer para ele que se a cirurgia não tiver resultado, é morte rápida. Semana, 2, aí ele já está. Ele tinha uns 42 anos. E aí a mulher falou, olha, na hora que o senhor falar isso, eu acho que ele vai morrer de infarto, porque ele tem medo de morrer. Mas aí o médico ficou, nós vamos fazer cirurgia amanhã, o senhor está animado? Eu falei, estou animado. Mas o que o senhor acha? Então, pode ser que dê certo, como pode ser que não. É mesmo. Meu filho pega e junta, a igreja está orando. A igreja está orando. Fez a cirurgia. Não deu resultado nenhum. Então o médico falou assim, precisamos falar com ele. O que a senhora acha? Falou, se ele não morrer de infarto, como eu falei agora, não sei. Então o médico chamou ele. Como é que o senhor está? Eu estou me sentindo bem. E aí, como é que foi a cirurgia? Ele, rapaz, não deu resultado nenhum. Ele já ficou assim, amarelo. Mas agora, só Deus, só Jesus na sua vida. Ele falou, o homem não diga uma desgraça dessa, não. Ele não tinha fé para nada, ele só acreditava. Na hora que apertou, ele não queria saber que Deus ia curar ele, porque ele não tinha fé. Então, você acreditar é uma coisa, ter fé é outra coisa diferente. Mas nós não vamos aqui falar de fé, né? Eu quero falar da mulher do fluxo de sangue e nós vamos terminar agora. Essa história está lá em Marcos 5. A história, eu não vou ler, mas a história diz que ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher, o pastor já pregou aqui sobre isso, 12 anos com um fluxo de sangue, é uma história fantástica, completíssima, é muito linda. Então ela, 12 anos sofrendo, era rica, ficou pobre, separada porque não tinha situação, e ouviu falar de Jesus. Onde ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar de Jesus lendo os escritos de Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 2, se puderem colocar aí, foi onde ela ouviu falar de Jesus. Ela leu os escritos do profeta Malaquias. Vocês sabiam? O que diz lá? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e de salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros. Os que é isso? Cevadouro, né? Essa linguagem, como eu falei, eu fui buscar no hebraico, é claro, porque essa linguagem está muito diferente do original. A linguagem no original diz o seguinte: mas para vós outros que temem o meu nome, nascerá o Messias, trazendo cura, saúde e salvação nas suas orlas das vestes. Essa palavra orla é kadá, em hebraico. Aí o restante é igual, o bezerro saltando nas estrebarias. Então ela falou assim, se tem cura na orla desse cara, eu vou tocar, e aqui diz que tem que tocar na orla, eu vou fazer isso. O pastor Chris Oklahoma, ele disse que uma mulher pegou diabetes muito nova, e aos 35 anos já ficou de cadeira de roda com vários problemas. E ela viu ele pregando na televisão e falou, eu preciso ir nesse centro de cura. Não conseguiu agendar. E um dia ele estava numa cidade próxima. Ela falou, eu preciso ir. Eu só preciso vê-lo passando. Se eu ver ele passando, eu vou ser curada. Olha o que ela disse. Ela nem fez como essa daí, que queria tocar. E ela pediu para colocar essa cadeira de roda onde ele ia passar, porque era muita gente naquele corredor grande, queria entrar no estádio. E ela ficou de longe. E ela ficou com dificuldade, porque o apóstolo Cris é baixinho, e ela não conseguia vê-lo. E ele passando, e ela preocupada. De repente, uma brecha, e ela viu ele. Ela pulou da cadeira e começou a gritar. Ele parou, viu aquela gritação, perguntou o que era. Uma mulher foi curada e ele entrou. Depois contaram para ele, ele falou, não saiu nada de mim, não senti nada, mas ela foi curada. Você entendeu que tipo de imagem essa mulher criou? Eu só preciso vê-lo. É dessa imagem que eu vou agarrar. Essa do fluxo de sangue, eu falei, eu vou tocar. Igual está essa imagem que me passou da palavra de Malaquias aqui. Na hora que eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela criou essa imagem dessa palavra e outras pessoas disseram, é verdade, ele está aí. Ele está aí curando. Conforme a imagem que ela criou, aconteceu. Você sabia que
as doenças, as pessoas doentes. Isso é forte que eu vou falar. As pessoas pobres, as pessoas desempregadas, a grande maioria estão nessa situação, é porque elas estão escravizadas do pensamento. Estão escravizadas. Isso eu me coloco no meio. O povo de Deus não era para passar por nada disso. Nada disso. Era para estar tudo isso ao contrário. Mas os pensamentos que estamos trazendo do nosso passado, porque meu pai era motorista, eu tenho que ser motorista. Porque minha mãe é cozinheira, eu tenho que ser cozinheira. Nada contra, é só o exemplo. Porque minha família era doente, meu pai tinha diabetes, eu também tenho que ter diabetes. Porque na minha família morre todo mundo do coração, então eu não vou escapar. Porque meu pai nunca conseguiu um emprego que é bom, público, então não adianta. Escravizados pelos pensamentos de pessoas que depositaram isso nas mentes da gente. E a gente tem alimentado isso. Eu decidi não ser motorista, mesmo depois de 8 anos. Mas eu decidi, não vou ser mais motorista. Não gostei. 1 Coríntios 13, para nós finalizar, eu gosto de finalizar sempre com um versículo. Esse 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha o que Paulo falou a respeito desse assunto que nós estamos tratando aqui. Deixa eu ver o tempo aqui, se eu caprichei. 39 minutos. 1 Coríntios 13, olha só. Quando eu era menino, isso é Paulo falando, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Essa linguagem aqui é bem, né? Você tem aí a linguagem de hoje, a NVI, se você tiver aí, ela é bem mais clara. Se tiver, se não tiver, eu leio aqui. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Paulo fala 3 coisas que a gente passa despercebido do versículo e não percebe. Ele diz que o menino, ele fala, ele pensa e depois ele raciocina. Aí olha a bomba que ele joga no final do versículo. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo não está falando da idade de ser humano, não. Ele está falando da maturidade. Da maturidade de cada um aqui. O que ele está dizendo aí? Quem é maduro agora? Quem é maduro? O que Paulo está querendo dizer com isso? Aquele que não é maduro, ele fala como criança. E depois ele pensa, e depois ele raciocina no que falou. Quando você é maduro, você não pode ter mais essa ordem. Agora a ordem é inversa. Você raciocina primeiro, pensa e depois você fala. Entendeu? Quantos meninos estão falando, abre a boca e fala, depois vai pensar, cara. Aí depois raciocina, falei besteira. Faça o contrário. É que Paulo está dizendo, não faça mais como os meninos. Raciocine antes. Pense no que vai falar. Agora você fala. Forte, né? Isso era Paulo. Sabia tudo. Eu digo assim, se a Bíblia tivesse perdida, toda, e só as cartas de Paulo tivessem sido salvas, o Evangelho hoje estava salvo tranquilamente. Porque Paulo falou de todos os assuntos da Bíblia, nas suas cartas. Meus irmãos, meu desejo, e me incluo nisso, é que daqui para frente você fique pensando direitinho naquilo, criando as imagens certas. Aquilo que imagem que não vai crescer, não vai fazer a sua vida crescer, descarta. Descarta. Hoje vocês têm o Espírito Santo que pode orientar isso a vocês, a nós, de uma maneira fantástica. Fantástica. Não tem como errar, né? A palavra acho que está com o dirigente. A dirigente. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.